Falei, você se embaraçou. Se é da Mironga tem que ser conhecedor. Saravá, meus irmãos, Saravá Umbanda, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje a gente está aqui na tenda de Umbanda Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta para gravar o primeiro episódio do Sacerdote Responde. Aqui com ela novamente, Marisa Sanches. Marisa, muito obrigado mais uma vez pela parceria, por aguentar a gente, por ceder um pouquinho do seu tempo para levar um pouquinho aí a respeito da nossa religião, a respeito da Umbanda. Eu que agradeço, fico feliz de estar aqui. Bom, pessoal, a gente recebeu aí até de maneira surpreendente aí um número muito grande de perguntas e a ideia do quadro é fazer um quadro curto, né, de pouco tempo, que leve um entendimento rápido aí a respeito dessas dúvidas que vocês mandaram. Então a gente selecionou aí 3 perguntas, pedindo que vocês se inscrevam aí no nosso canal, que vocês possam curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, que vocês possam aí ativar o sininho que está ao lado da palavra inscrito, para que vocês possam receber a notificação sempre que a gente postar algum conteúdo em nosso canal. Vamos lá? Medo! Eu ia fazer uma pergunta muito difícil, mas eu falei, não, vamos começar com uma mais calma, com uma mais leve. Bom, a primeira pergunta que enviaram para a gente é a seguinte. Na Quaresma, para quem não sabe, o período que começa na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos. Em alguns terreiros, os trabalhos mediúnicos eles são realizados de uma maneira diferente, ou seja, acaba que não se louva o orixá, né? E acho que até aqui mesmo, né, na tenda de Umbanda Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta, os trabalhos acontecem dessa forma. Antes de você responder, só lembrando todo mundo que está assistindo que cada casa tem a sua doutrina de trabalho e em caso de dúvidas, a pessoa pode até mesmo perguntar para o dirigente da sua casa, né? E essa pessoa pediu para a gente explicar o porquê que não se trabalha com os orixás nesse período de Quaresma. Essa era fácil? Essa era fácil. Foi muito bacana você colocar isso, porque o nosso intuito não é criar nenhuma desavença ou que determinada casa é a certa e outra é errada. Essa é a doutrina da nossa casa, da tenda de Umbanda Pai Oxalá e Caboclo Pena Preta, desde que eu me conheço por gente. Então, na Quaresma, que é o período de 40 dias que antecede a Páscoa, nós trazemos, a Páscoa é um feriado, é uma comemoração católica, e nós trazemos como o catolicismo como uma herança da nossa religião. Muito se aprendeu com o catolicismo e a Umbanda traz muito também dessas raízes. E nós entendemos que o período que antecede o renascimento, né, de Jesus, que é na Páscoa, foi um período de 40 dias de Jesus perdido, peregrinando, né, pelo deserto, e é um período de profunda tristeza. Se você conversar com algumas pessoas católicas, né, praticantes, muitas pessoas não comem carne nesse período, fazem um jejum. E nós, umbandistas, o que nós trazemos da nossa casa é que nós louvamos o orixá sim, nunca esquecemos, mas nós não trabalhamos a incorporação do orixá nesses 40 dias. Até porque o orixá, durante a incorporação, ele vem trazer alegria com a sua dança, que o orixá ele não se expressa pela fala, mas pelos seus movimentos, e essa irradiação muito forte. E em nossa casa nós optamos trabalhar com o orixá sempre antes da linha de trabalho, que é principalmente para energizar o médium, que é para trazer essa limpeza, essa purificação. Então, esses 40 dias que antecedem a Páscoa, talvez esse seja o nosso sacrifício, o sacrifício do umbandista médium da nossa casa, de optar em não trabalhar esses 40 dias para guardar um pouquinho mesmo, né? Porque é uma tristeza, né? Esse período da morte de Jesus, de tão triste que foi. Então a gente dá uma segurada para que cada um faça suas próprias reflexões sobre o que você está fazendo dentro da sua religião, qual é o seu papel. E aí, quando vem a Páscoa, o sábado de Aleluia,
aí nós retornamos com a incorporação dos orixás e com essa festa, que é a ressurreição de Cristo mesmo. E só pegando o gancho que você falou, eu acho que é um período também importante para se fazer uma autoanálise. Se você está seguindo de uma maneira correta, às vezes você está se entregando da maneira que deve ser entregado, porque é uma religião, é aquilo que você acredita, aquilo que você vive. Então vão vir outras pessoas aqui que precisam de ajuda, igual você, ou até mais que você. Então, assim, eu acredito que seja um período muito de autoanálise, de reflexão, como você falou, da sua postura junto à religião. E de uma postura sincera, né? Porque não sejamos nós hipócritas ao ponto de você falar, eu estou oferecendo o meu sacrifício, tem gente que fica sem comer a carne, que até é uma questão comercial, do bacalhau, do peixe, mas se você não tiver um propósito. Então que esse período de 40 dias seja um período de refletir sobre as nossas condutas, sobre o que a Umbanda traz de positivo no meu dia a dia, porque dentro do terreiro é muito fácil ser umbandista, né? Vestido minha roupa branca, com as minhas guias, na incorporação, mas o mais difícil mesmo é você ser umbandista e transpor os muros do seu terreiro e trazer a Umbanda para o seu dia a dia, na sua família, com os seus vizinhos, com os seus colegas de trabalho, com os seus amigos. Aí sim é um grande desafio. Perfeito, é isso mesmo, é viver, né? A Umbanda 24 Exatamente. horas fora do terreiro também, né? É muito importante. Pegando esse mesmo gancho, né, a respeito dos orixás, já vou fazer para você a segunda pergunta, que é até muito interessante. Que a pessoa perguntou o seguinte, que uma pessoa de outra religião, seja ela qual for, católica, kardecista, enfim, que ela tem o hábito de ler a respeito de Umbanda, de pesquisar, de conhecer sobre os orixás, sobre os guias espirituais, ela também é protegida pelos orixás, pelos guias espirituais. Como é a relação dessa pessoa que não é da religião, mas é uma pessoa que, de certa maneira, está com um pezinho, porque eu acho que assim, quando você tem interesse em saber a fundo a respeito daquilo, alguma coisa te chama a atenção para que você esteja naquele círculo de informação, né? Então a pergunta é, se essa pessoa ela também é protegida por esses guias espirituais e pelos orixás? Eu acredito que o mais importante da gente saber quem é que nos protege é a gente saber, ter a certeza que nós somos protegidos. Então, se você conversar com uma pessoa evangélica, ela jamais vai dizer que ela tem um orixá, que ela tem um baiano, um caboclo que está ali no dia a dia protegendo ela. Então, eu acredito sim que todas as pessoas que têm uma crença religiosa, seja ela qual for, espírita, umbandista, candomblessista, essa pessoa vai ser protegida e vai ser... Ela está sendo amada sempre. Ela vai estar sempre sendo protegida por aquilo que ela acredita. Aquilo que ela acredita. E aí seria incoerente a gente falar assim, né? O católico, ele tem sim um orixá. Quem sou eu para dizer quem é que protege a pessoa e julgar quem ela acredita que está protegendo? Se é o Espírito Santo, se é Oxalá, se é Jesus, se é Deus, né, quem quer que seja. Eu acho que o mais importante, e eu acredito nisso, é que todos nós, Deus jamais vai deixar o seu filho desamparado, à mercê da própria sorte. Então eu acredito sim que cada um de nós, denominando ele da forma que for, ele vai ter quem o assista. E até porque, acho que cada religião, a gente segue por caminhos diferentes, né? Mas eu acho que o final ali, o destino final é o mesmo, independente da religião. Eu costumo dizer, eu gosto muito dessa metáfora de dizer que Deus é o galho mais alto da árvore. E cada religião é um caminho, é um galho, é uma vertente. E todos nós vamos chegar a ele, independente o galho que você for, que você seguir, que você se sinta melhor. Hoje, tem gente que está no galho do católico. Amanhã ele pode vir a estar junto conosco na Umbanda. Mas todas as religiões levam um único Deus. E até com as entrevistas que a gente acabou fazendo com outros sacerdotes, a gente viu que teve sacerdote que veio do kardecismo, teve gente que veio da Igreja Católica. Então, assim,
hoje você está aqui nessa religião, te faz bem, alimenta a sua fé. Com certeza. No dia de amanhã a gente não sabe como vai ser, então por isso que é importante a gente não criticar a fé do irmão, não criticar aquilo que o nosso irmão acredita. Respeitar acima de tudo, respeito acima de tudo. Com certeza. E a outra pergunta que veio no canal é a respeito de incorporação. Antes de fazer, são duas perguntas em uma, tá? Um bônus. Antes de fazer essa pergunta, eu queria falar a respeito de um pouquinho que eu acredito, depois eu já vou te perguntar e você vai falar a sua opinião. Se eu discordar de você, eu vou falar. Sem problema nenhum. Amizade é eu juro que a Vanessa não vai cortar e não vai editar. Mas assim, eu acho que a respeito de incorporação, a gente tem que estar sempre preocupado conosco, né? Com a nossa incorporação, sem se preocupar na incorporação do irmãozinho que está do lado, se a entidade que trabalha com ele grita, abaixa, levanta o braço, enfim. Eu acho que a gente tem que estar sempre em contato conosco. Se isso às vezes acaba te influenciando involuntariamente, às vezes o médium está em desenvolvimento e pode atrapalhar, no sentido de ele se cobrar de levantar o braço, de girar, enfim. Feche o olho, então olhe para dentro de si, busque em você, né, esse desenvolvimento, esses movimentos que as suas entidades fazem, tá? E pegando o gancho, a pergunta que a gente recebeu, a primeira foi como podemos distinguir se somos nós, né, que estamos fazendo esses movimentos involuntariamente, ou se é o guia espiritual, a entidade ali de trabalho. Essa é a primeira. A segunda eu faço quando você terminar, tá bom, não misturar. Tá bom. Tem pessoas que chegam no centro de Umbanda, eu acho que a maioria de nós, buscando né? E na verdade isso não existe. Por quê? Porque a Umbanda, assim como a incorporação, ela é muito simples. Então, se a gente vier para o centro de Umbanda, para o terreiro, buscando... Cada vez que você for incorporar, vai ter uma... Como é aquele negócio lá? Uma chuva de fogos, um estouro de fogos de artifício, não vai acontecer. Porque a incorporação ela é algo muito sutil e de uma simplicidade assim enorme. É natural que no começo, no desenvolvimento, né, quando a pessoa chega para o terreiro nas primeiras vezes, é muito comum essa dúvida, será que sou eu? Será que é incorporação? Porque essa irradiação ela é muito sutil. Então, eu acredito, né, na minha concepção, que a entidade está tão feliz, o orixá está tão feliz que nós, enfim, demos o primeiro passo de vir, de escolher a Umbanda, de estarmos aqui dedicados, né, assumindo esse compromisso mesmo, que ele vem de uma maneira muito sutil. Então, uma coisa que sempre funcionou muito para mim é fechar os olhos, porque eu fui descobrindo que porque nem todo Exu ele vem gargalhando alto, nem toda pombagira vem com uma gargalhada forte ou debochada, nem todo caboclo ele vai bater no peito e vai gritar bem alto, né? E no começo eu me cobrava muito, nossa, né? Que vergonha, eu não vou fazer isso, que mico, né? Mas não era eu. Então, ao passo que eu fui relaxando e confiando no guia do chefe do dirigente, confiando no lugar que eu estava, eu sabia que eu tinha a sutileza, eu podia, né, fechar os olhos e deixar acontecer. E sentia vontade de levantar a mão, então deixa. É o momento de girar, então vamos girar, sem saber. E eu tinha muito medo, né, eu vou cair com esse tanto de giro, né? E não acontece, porque eu confiei, eu me entreguei, eu fechei os olhos e eu me joguei. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente. E a segunda pergunta, complementando essa, eu acho até uma pergunta que ela chega a soar interessante para ser feita. Por quê? Porque assim, às vezes a pessoa é um bandista, está na consulência, não faz parte ainda da corrente mediúnica de médiuns, né, daquele local, e é bem o que você falou, às vezes ele vai passar com um determinado guia espiritual, por exemplo, um cigano, aí ele olha e fala, pô, mas a outra vez que eu passei com um cigano, ele falava em espanhol, esse cigano não faz, será que o médium está incorporado ou não? Mas nesse sentido que eu achei interessante,
Porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, que nem todo cigano precisa falar espanhol, como você disse. Às vezes nem todo baiano vai falar o gente. Exatamente. Né? E isso, justamente, nós respeitarmos o arquétipo daquela entidade. Nós temos aqui no terreiro alguns médiuns que incorporam pretos velhos, que não são velhos, que não vem arqueado, não vem nesse arquétipo de preto velho. Ele vem em pé, porque ele fala, eu não trago essa bagagem, essa herança de velho, então não tem por que eu incorporar arqueado. Já outros pretos velhos vêm nesse arquétipo de arqueado mesmo, assim como outros baianos vêm falando mais arrastado, com sotaque mais arrastado, mas e a espiritualidade, tudo que a gente perguntar, eles trazem a resposta. Então eu acho que se você tem dúvida, pergunta. Mas por que vós não está falando dessa forma? Porque da outra vez que eu vim era assim. Porque as entidades, elas gostam muito, né, de esclarecer, de ensinar principalmente. Eles vêm com esse intuito. Então é uma coisa que também eu sempre trago comigo. Eu não vou embora para casa com uma dúvida. É só você ser respeitoso na maneira de você perguntar e estar atento à resposta que as entidades vão trazendo. Né? E na Umbanda nós temos muitos arquétipos das entidades, né? Mas a gente tem também de saber ouvir e de prestar atenção e de respeitar e não comparar. Nossa, aquele caboclo daquela irmãzinha ali, ele fica toda hora estalando o dedo e falando determinada palavra que a gente sabe que tem uma magnitude no astral, né? O estalar o dedo, palavras que são repetidas várias vezes, mas aquele irmãozinho que está ali ao lado dela, ele já fica diferente. Então será que aquele irmãozinho está fingindo, está mistificando, né? Que é uma palavra que a gente usa muito. Estou muito na moda essa palavra agora, né? Assim, não é de agora, né? Ela já é de um tempo. Eu acho que as pessoas, então, desculpa te cortar, o que acontece? As pessoas elas ficam muito preocupadas às vezes em saber se o médium está firme, como você disse. Não, mas o preto velho não está curvado, enfim. Como você disse, eu pelo menos quando eu estou dentro do trabalho mediúnico, se eu tenho alguma dúvida e eu não pergunto, sempre quando eu saio do trabalho mediúnico eu esqueço alguma coisa. Você imagina uma pergunta depois. Exatamente, então, né? E tem que ser na hora, tem que ser na hora. Então, por mais que às vezes a gente compare muitas coisas, eu acho que quando a gente entra no centro, entra numa gira de Umbanda, esqueça tudo aquilo que você já viu em outros lugares e se entrega de coração. E assim, sem comparações, sem ficar pensando, eu vou escolher, deixa eu ver qual médium que eu vou escolher hoje tomar passe, eu vou escolher aquele ali que ele parece que é o caboclo mais forte dessa casa. E não dá, né? Porque todas as entidades são maravilhosas e estão aptas, né? Até demais, a trazer os esclarecimentos, a trazer a palavra que o consulente que a gente vem buscando. E assim, eu acho que você entrando dentro de um terreiro de Umbanda, de maneira respeitosa com todas as entidades, expressando a sua gratidão, a sua vontade de ser ajudada, porque também não adianta você entrar e pedir alguma coisa, conversar ali, sem você abrir mão de algo que você esteja fazendo errado. Exatamente. E eu acho que assim, nessa parte, se está firme ou não cabe a quem está de fora ou até os próprios médiuns da corrente avaliarem. Por isso tem uma dirigente que está à frente dos trabalhos. Se tem alguma dúvida, viu alguma coisa de estranho, eu acho que está ali para conversar. Porque aí você cuidando do seu, você evita que se torne fofoca, você evita... Exatamente. Eu acho que é um transtorno que é muito maior para aquele terreiro de Umbanda. E a decisão de começar a trabalhar em determinada casa de Umbanda, né, casa espiritual, religiosa que seja, ela é uma decisão que ela demora muito tempo para ser tomada. Então eu acredito muito que se você decidiu frequentar determinado espaço religioso, é porque você confia e se entrega 100%. Ninguém vai frequentar uma casa e falar, essa aí é mais ou menos, mas é o que tem para hoje, então eu vou continuar. E que você saia bem, né? Exatamente. Porque ninguém volta para um lugar, ninguém volta para um terreno, e você quando sai, você sai pior do que você chegou. Exatamente, e que você tenha a liberdade de conversar com as pessoas e conversar com o dirigente e esclarecer as suas dúvidas, porque ninguém vai suspender, né?
E as dúvidas é o que movem o mundo. É o que move o mundo. O dia que a gente não tiver mais dúvida, acabou. Com certeza. Tá vendo, gente? Eu falei pra Marisa que iam ser 3 perguntas aí bem simples, ela ficou ali, suou frio, mas eu acho que na verdade ela tava com medo de a Vanessa que faz as edições, que a Vanessa no último vídeo fez umas brincadeiras. A Vanessa falou que ia colocar nariz de cachorrinho, orelhinha. Eu falei, não faz isso, que senão vai assustar ela. Bom, gente, brincadeiras à parte, esse aqui foi o Sacerdote Responde. Eu vou pedir que vocês, caso tenham alguma dúvida, que vocês escrevam aqui nos comentários do vídeo, que vocês possam seguir as nossas redes sociais. A gente também vai deixar demonstrado para vocês o site aqui da tenda, que tem conteúdo muito bacana, tem os dias de trabalho, os dias de desenvolvimento. Agora, dia 24 de fevereiro, se eu não me engano, tem o Clube do Livro, que a gente conversou na última entrevista com a Marisa, que a gente vai deixar o link para vocês aqui na tela, que é um projeto muito bacana do centro. E eu espero que vocês tenham gostado e que a gente possa junto aí aprender sobre Umbanda. Marisa, mais uma vez obrigado. Obrigado por ceder o seu tempo, vir aqui durante a noite, na semana, para a gente levar um pouquinho aí da religião para todo mundo. Eu que agradeço. Tamo junto. Gente, vamos falar sobre Umbanda? Axé. Falei, você se embaraçou. Se é da Mironga tem que ser conhecedor.